santa? Tá. Bom, simples, né? Porque essas espinheiras santas, eu vi florescer. Ah, tá. Eu vi frutificar. E eu vi o fruto. Vamos lá, vamos contar para vocês assim. Como é que é a flor da espinheira santa? Você vai ter a folha. Na axila da folha sai um cachinho de flores. Então a gente às vezes encontra 20, 30 flores debaixo da axila da folha. Certo? Então, Gilson, que flores são? São pentâmeras. Gilson, o que é pentâmera? São flores que têm cinco pétalas. E tem cinco estames, que é a parte masculina. E tem no centro, você vai ter a parte feminina, lá onde você consegue ver o útero bonitinho. Então a gente vê bem no centro, né? Depois eu vou mostrar para vocês numa outra gravação, para explicar direitinho isso, porque isso é importante. Porque assim, você tem que ter noção do que você está falando, anatomia da planta, anatomia vegetal, que aí não tem errada. E aí, Gilson, você comparou, aonde que você viu espinheira santa? Bom, olha, eu vou contar para vocês, eu vi espinheira santa florida dentro da Universidade Federal de Lavras, eu vi dentro do Botânico aqui de São Paulo, do Jardim Botânico aqui de São Paulo, na área restrita, que lá tem várias espinheiras santas, várias Monteverdia, né, que agora não é mais Maitenos, né, é Monteverdia ericifolia. Eu vi várias delas floridas, frutificadas e coletei frutos. Eu vi dentro da plantação lá do sítio do Paniza, né, que é uma espinheira santa certificada, que veio da onde? Da Exalc. Então assim, Gilson, você conseguiu ver o que dessas plantas? Eu vi a florada, eu vi a frutificação e eu vi o fruto. O fruto da espinheira santa é um fruto do tipo deiscente. Quando ele está madurinho, o que ele faz? Ele abre e mostra a semente. Na verdade você vê o arilo, né, que é aquela parte esbranquiçada, né? E dentro tem as sementes. A gente encontra 2, 3, uma semente, né? Às vezes a gente encontra até 4 sementes dentro de um fruto de espinheira santa. Então é por isso que eu falo para vocês, a gente batalha tanto, né, essa coisa de mostrar para vocês, começar a identificar as características da planta, para a gente não ser mais enganado, né? Que aqui é o exemplo, tá? Não vou nem mostrar a empresa, né, que vendeu, né? Isso aqui é enganação. Por quê? A gente começou a olhar isso aqui, eu ainda não tenho certeza, mas eu acho que é a Zolernia essa daqui. Chama Zolernia ilicifolia. É uma planta que eu, Gilson, não conheço. Então, assim, não consigo dizer para vocês exatamente que planta é essa. Mas não é espinheira santa. Isso que eu tenho certeza. Aí você vai dizer, por que você tem certeza? Primeiro, olha o tamanho da folha aqui, ó. Estão vendo? Ela tem até a parte do espinho, ele se forma a partir da borda, tá vendo? É muito parecido com a espinheira santa. Tem uma borda mais grossa. Só que o problema desta folha é o prateado. Tá vendo? Ó? A espinheira santa, ela não é prateada. Essa é a brincadeira, ó. Tá vendo? Ó? Gilson, mas olha, parece não é prateado. Ela tem um verde meio castanho, mas não é prateado. Então, se é prateado, podem saber que é falsificação. A falsificação mais comum que a gente vai encontrar é essa daqui, ó. Que é essa aqui chama Sorócia bomprandi. Essa a gente vai ter uma coisa interessante, olha, nervura central e quase nervuras paralelas. Só que as nervuras, elas sempre bifurcam e formam espinho. Então essa aqui chama Sorócia bomprandi. Tem lá no sul, tem as flores. Ela dá uma flor completamente diferente, não é pentâmera, dá uma semente preta e não amarelinha, laranjada, qual espinheira santa, né? Que o fruto é vermelhinho, né? Então a gente tem várias características que mostram que essa aqui é falsa. Falsa não, adulteração, né? Que a gente chama. Até se vocês quiserem olhar. E aqui é sempre importante. Está dando para ver. A gente está vendo aqui embaixo. Põe a câmera mais para cima, eu só aqui, ó. para baixo. Só mostrar aqui. Aqui, ó. Ela tá ali naquela câmera ali, ó. É dessa daqui, ó. Essa aqui que a gente tem falsificação. Depois eu mando para vocês no grupo as fotos. E aí o pessoal muitas vezes fala assim: Gilson, mas aí você fala de folha fresca e se compra folha seca. Então, assim, lá no meu canal tem tanto vídeo de folha fresca quanto seca. E não tem enganação. Por exemplo, eu quero fazer... eu até tenho em casa, eu não sei onde que foi parar, mas está no meio de livro, né?
que eu coloquei, vou fazer um material preparado para dar aula para vocês verem as diferenças de características de cada folha. Eu tenho variedades de espinheira santa. E todas as plantas que eu vi florescer, frutificar, e eu tirei semente. Então, assim, não tem como você se enganar. E aí, por comparação, você faz isso, né? E aí, aqui, a gente tem o quê? Vocês vão ver que tem vários tamanhos de folhas, né? Aí você vai falar, por que tem tamanhos diferentes? Olha, por exemplo, esse aqui, ó. Tá vendo a diferença? Ó? Porque esses daqui, na verdade, são duas espécies de espinheira santa. Vocês podem até não acreditar, mas elas têm a mesma flor. Pentâmera, um útero lá bonitinho, elas têm um fruto deiscente, com a mesma coloração. Então, assim, a semente é a mesma semente, você olha, você quase não vê diferença. A gente tem a aquifólio, em que ela tem a folha maior, e tem a ilicifólia, né, tem a folha menor. Então, essa aqui é ilicifólia e essa é a aquifólio, né? Justo onde que você tirou isso daqui? Tirei lá da casa do meu pai, lá no sul. Certo? No sul a gente conhece, meu pai conhecia meu avô conhecia, né, que chamava de cancrosa, né? Que veio uma referência ao cancro, ao câncer, né? Por que chamava cancrosa, cancorsa, né? Porque por conta de, provavelmente, antigamente, algumas pessoas tinham úlcera, né? E tinham vômito de sangue, e as pessoas acreditavam piamente que era câncer. E aí tomavam chá daquela planta e curavam. Então, assim, aí nomearam a planta dessa forma, né? Mas é conhecida como espinheira santa também. E aí, olha lá, ó. A gente tem a característica de espinho, né? E é assim, ó. Característica de espinho. Não tem a nervura que forma espinho. É o bordo que forma, certo? E as nervuras, elas até são altas, mas não são ásperas igual essa, né? A nervura é áspera, ó. Aqui é liso, ó. E aqui é áspero pra caramba, né? Da adulteração. Então, essa é a diferença principal, né? E aí o espinho é formado pelo bordo mesmo, o bordo é mais grosso. Você fala que é um bordo de pizza, né? Tá vendo? Ó? Ele é mais grosso, ó. Se vocês olharem a folhinha, vocês vão ver. Tem o bordo formado, é um bordo de pizza, ó. Tá vendo? É o bordo que forma o espinho, né? E olha os espinhos, né? Aí eu tive várias espécies mandadas do Nordeste e do Norte. Também tem folhas com espinho, mas não tem nada a ver com esse daqui. As folhas são duras, né? Se vocês olharem, as folhas são sempre duras. Aí eram folhas macias. Porque são outras espécies, são outra planta. Não é toda planta que tem espinho na borda que é espinheira santa. A gente tem que ficar de olho. Que nem tudo que eu conheço, por exemplo, hoje em dia está sendo vendido a macadâmia. A macadâmia tem folha com espinho no bordo. Só que aquela folha é bem estreitinha e bem longa. E tem um espinho no bordo. E, Gilson, a coloração quando ela seca é diferente. É diferente. A amiga da Lúcia, né? Ela comprou uma planta que era falaram que era espinheira santa, mas não é. Não é espinheira santa. É uma planta que eu tenho até o nome gravado, não gravei, né? Mas é os mantos ilicifólia, se não me falha a memória. Esses são os mantos. Quando você pega a folha, né? A folha da espinheira santa é alternada. Como assim, Gilson, alternada? Tem uma folha que ela forma como se fosse uma espiral, né? As folhas, elas não são uma em frente da outra. Esse osmanto, não. A folha, ela é em frente da outra. Então já tem uma característica morfológica, anatômica ali, mostrando para você, não é a mesma planta. Porque se você já tem uma característica que não bate, não adianta que discutir. Não discuta que não tem jeito. Não adianta querer enfiar uma característica e dizer assim, faço de conta que Não. Se você tem a folha lá, a folha da espinheira santa nunca vai ter folha em frente. Vocês vão ver sempre folhas alternadas. E a folha desse osmanto, ele é uma folha paralela. Então tem uma folha de um lado, folha do outro. Folha de um lado, folha do outro. E quando você seca, ela fica escura, ela fica preta. Ela oxida, ela não fica com essa coloração não fica verde amarelada. Fica verde bem escuro, mais musgo. Isso, você vê que ela oxida, ela escurece. Então a gente tem uma característica clara de que não é a espinheira santa. Então por isso que eu gosto muito de brincar, né?
e mostrar para vocês as diferenças, porque a gente vai ter muito isso, muito, e daqui para diante a gente vai ter muita falsificação sendo apresentada. E assim, eu não gosto muito de contar para vocês, mas saibam, né? É crime. É crime adulterar. E quando a gente encontra lá, por exemplo, a gente tem comprado espinheira santa que tem muita madeira. Então assim, também é uma adulteração. Não poderia ter sido. Tem até 5%, acho que até 5%, se não me falha a memória, na legislação, que pode ter de adulteração dentro. Acima de 5%. Para imaginar, a gente comprou, por exemplo, 3 quilos de espinheira santa, deu em torno de 1 quilo e pouco de folha. Quer dizer, é mais da metade em galhos. Isso é adulteração, isso é crime, tá? Então a gente tem que começar a exigir para as pessoas terem o material adequado, né? Não é na folha que está o princípio ativo, não é o galho, desculpa, não é o galho, certo? Não é a barba de bode que está lá em cima, na planta. Aquilo lá são impurezas, a gente tem que separar, tirar. Então as pessoas não conhecem muito essa brincadeira, né? Certo? Gostaram de conhecer? Mas depois eu vou fazer mais vídeos para mostrar para vocês isso. Eu vou continuar discutindo isso porque é uma coisa importante, né, para a gente identificar. A identificação é importante. A fitoterapia passa para a identificação. Se a gente não tem uma planta que a gente quer, não adianta querer achar que tem a substância lá dentro. Não tem, não vai ter. E vocês sabem que essa, por exemplo, e a coisa mais séria, né? Eu tenho muitos relatos da utilização dessa folha e a pessoa passa mal. Sim, passa mal, exatamente. Então, assim, muita gente passando mal. Então, não é uma brincadeira. A gente está falando de coisa séria. É coisa que pode dar um problema. Eu tenho até quase certeza, por exemplo, no estudo científico da espinheira santa, não aparece hepatotoxicidade. Com doses altas, usos crônicos, usos agudos, né? Não aparece hepatotoxicidade nos estudos. Mas são tudo estudo em animais, né? Então a gente não tem certeza absoluta se ela não tem hepatotoxicidade. Mas e essa que a gente não conhece? Não é essa que o pessoal está tomando aí? Porque assim, a gente vai comprar, a gente compra cada 8, 10 lugares para comprar espinheira santa, a gente encontra 6, 7, até 8 lugares que é falsificação. Eu estou falando aqui de São Paulo, você imagina o pessoal do Nordeste, Norte, por exemplo, que é mais, porque é uma planta daqui do Sul, né? Sul do país, Sudeste, né? Aí você imagina lá para cima, o pessoal faz o quê? Colhe qualquer planta que tem espinho na borda e manda bala dizendo que é espinheira santa, e não é espinheira santa. Então se você pegar, uma das primeiras coisas importantes, né? Pegou a folha, tem que ser dura, né? A folha é dura, é uma das primeiras coisas que a gente olha, né? A coloração dela tem que ser uma coloração, ela tem uma coloração muito parecida tanto na frente quanto atrás, tá vendo? Ela não muda muito. E às vezes a pessoa vai e pega uma folha que muda muito. Essa aqui prateada, por exemplo. O prateado não é uma característica da espinheira santa. Não é folha prateada, desculpa, é um verde amarelado castanho. O chá fica verde, Não, fica castanho, amarelado. A tintura também fica, certo? É uma forma da gente ficar batendo o olho sempre, tá bom? Certo?